Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 2. Tema desta semana: a espada da minha boca. Meta de hoje: leitura das páginas 25 a 28. A disputa contra o arianismo ao longo do século IV. Nessa época na Igreja havia os donatistas, que eram favoráveis à heresia de Ário. Donato era bispo da Casa Nigra. Constantino quis baixar decretos editos para condenar quem não tinha fé correta. Ele baixou um decreto dizendo que quem não estivesse na linha correta seria banido da Igreja. Os donatistas então sofreram banimento e confisco. Contudo, pouco mais de 2 anos após o Concílio de Nicéia, o imperador, que não tinha nenhum discernimento sobre as controvérsias doutrinárias, mudou de opinião, influenciado por sua irmã Constância. Ário e seus seguidores foram alçados ao topo do favor imperial e obrigaram que a Igreja aceitasse de volta os hereges banidos. O arianismo tornou-se então um partido político. Deus, contudo, tendo antes usado Alexandre, bispo de Alexandria, agora usava seu sucessor, Atanásio, que teve um papel fundamental na preservação da genuína confissão da fé. Atanásio contestou a autoridade do imperador Constantino no que diz respeito aos assuntos da Igreja, o que gerou sucessivas acusações dos arianos contra ele, até que o imperador conseguiu bani-lo para Treves, na Gália. Por defender a genuína profissão da fé, Atanásio sofreu muito nas mãos dos que defendiam o arianismo. Constantino ordenou que Alexandre, bispo de Constantinopla, capital do Império Romano Oriental, atualmente na Turquia, recebesse Ário de volta à comunhão da Igreja. O bispo, que tinha quase 100 anos de idade, ficou bastante angustiado com as ordens do imperador. Entrou no templo e orou fervorosamente para que o Senhor impedisse tal profanação. Naquela mesma noite, o grande herege Ário morreu. Constantino morreu pouco tempo depois, no 26º ano de seu reinado. A união da Igreja com o Estado fez com que a Igreja não existisse mais como algo separado do mundo. A Igreja é santa, totalmente separada do mundo, mas aqui não parecia ser mais, não era mais algo espiritual e celestial. Ela não era mais governada pelo Espírito. As decisões sobre o rumo da Igreja eram feitas segundo as paixões e interesses políticos do poder dominante. Tudo isso é extremamente deplorável e fruto da perda da fé por parte da Igreja. A incredulidade deixou a primeira geração de Israel cair no deserto, e a mesma incredulidade fez a Igreja sofrer tudo isso. Mesmo antes de Constantino, do casamento com o Estado, a situação da Igreja já era de absoluto materialismo. Em Esmirna, a Igreja começou a se aproximar do mundanismo e do materialismo. Ela estava mais preocupada com seus próprios interesses do que com sua missão genuína de pregar o Evangelho. O imperador Constantino foi sucedido por seus 3 filhos, que foram educados na fé do Evangelho. Eles foram nomeados Césares por seu pai e, após sua morte, dividiram o império entre si. Constantino II, que é o filho primogênito, ficou com a Gália, Espanha e Britânia. Constâncio, o segundo filho, ficou com as províncias asiáticas ou Império Oriental. Constante, o terceiro filho, ficou com a Itália e a África. O primogênito, Constantino, era favorável à linha correta da Igreja e não caiu no arianismo. Foi ele quem começou a chamar a Igreja de Igreja Católica, no sentido da Igreja Universal, não como a Igreja Católica de hoje. Constantino II foi o responsável por trazer Atanásio de volta do exílio e o recolocou na diocese de Alexandria. Todavia, no ano 340 d.C., ele foi morto e Constante, o terceiro irmão, tomou posse do domínio de seu irmão mais velho, tornando-se soberano sobre 2/3 do império, o Império Romano Ocidental. Constante era favorável às decisões do Concílio de Nicéia e apoiou firmemente Atanásio em sua defesa para conservar a profissão da fé genuína. Constâncio, o segundo filho, ficou com Constantinopla, que veio a se tornar capital do Império Romano Oriental. Ele, sua mulher e toda a corte eram partidários do arianismo.
Assim começou uma guerra religiosa entre os dois irmãos, entre o Ocidente e o Oriente. Constâncio julgava-se um teólogo e interferia bastante nos assuntos da Igreja. A linha da graça de Deus estava conectada à história de Atanásio. Porém, após a morte de Constantino II, Atanásio sofreu uma segunda perseguição por parte dos bispos do Império Oriental, os quais eram favoráveis ao arianismo. Ele foi novamente enviado ao exílio e somente após 8 anos o concílio em Sáttica, na Ilíria, em 343 d.C., restaurou Atanásio. Com a morte de Constante, os arianos, com o apoio do imperador Constâncio, condenaram e depuseram novamente Atanásio, deflagrando uma perseguição cruel a seus apoiadores. No ano 361 d.C., com a morte de Constâncio, os prósperos dias dos seguidores de Ario chegaram ao fim. Juliano, o apóstata, sucedeu a Constâncio como imperador. Ele tentou trazer de volta os tempos do paganismo e morreu de maneira inesperada por uma flecha persa. Ele reinou por apenas 22 meses, nos quais ordenou a volta dos bispos banidos por Constâncio. Joviano, que lhe sucedeu, parece ter sido um cristão sincero, que amava a verdade em Jesus. Ele aprendera com o passado que a religião não podia ser imposta pela força política. Por isso tolerava seus súditos que ainda estavam envolvidos com o paganismo. Nessa época, Atanásio retornou a Alexandria e Joviano o confirmou no cargo e o convidou para a corte. Entretanto, o reinado desse príncipe cristão também durou pouco, apenas 8 meses, morrendo no ano 364 d.C., supostamente sufocado por carvão vegetal, embora ninguém saiba se isso é realmente verdade. 2 irmãos sucederam a Joviano, Valentiniano e Valente. Valentiniano governou o Ocidente e seguiu os planos de Joviano, recusando-se a interferir nos assuntos da Igreja. Ele aderiu firmemente à fé de Nicéia. Valente no Oriente, persuadido por sua esposa, rendeu-se ao arianismo. Ele manifestou grande zelo pela casa ariana e perseguiu aqueles que seguiam a fé nicena. Sob o ódio de Valente, em 377 d.C., Atanásio foi mais uma vez atacado pelos arianos. Porém, pela pressão popular, Valente permitiu que ele continuasse seu trabalho com a pastoral. Valente faleceu em uma batalha com os godos no ano 378 d.C., após reinar 14 anos. O grande serviço que Atanásio prestou à Igreja foi preservar a confissão da fé. O concílio de Nicéia foi usado por Deus para destruir os malignos esquemas do diabo. A afirmação da divindade de Cristo e do Espírito Santo, igual à do Pai, foi um golpe mortal nos planos do diabo, e Atanásio foi grandemente usado por Deus para isso.